Olá, meu nome é Isabela, eu sou mestranda em Direito Processual e Cidadania pela Unipar e advogada. O tema da minha pesquisa é a exigência do compliance nas contratações com o poder público brasileiro e ela foi feita sob orientação da professora doutora Jussara Nasser Ferreira. O compliance ele ganhou força não só no Brasil, mas em todo o mundo e em grande medida ligado a movimentos anticorrupção. E no Brasil, com relação às contratações públicas, começaram a surgir algumas exigências da implantação de programas de integridade, tanto em alguns órgãos específicos, quanto em leis municipais e estaduais. E essas leis tiveram a sua constitucionalidade questionada. Então, o objetivo da pesquisa foi analisar a evolução e a constitucionalidade da exigência desses programas de integridade nas contratações públicas dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Como o compliance ele é diretamente ligado a padrões e condutas éticas, a exigência desse tipo de programa de integridade nas contratações com o poder público privilegia a moralidade administrativa num ambiente que sempre foi muito marcado por condutas de improbidade. Essas exigências, elas surgiram primeiro em alguns órgãos específicos, então por isso se aplicavam só nas contratações desses órgãos, e também em algumas leis estaduais, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, que editou uma lei exigindo os programas de integridade em determinados tipos de contratação, e algumas leis municipais, como é, por exemplo, o caso de Pitangueiras no estado de São Paulo. Essas leis elas tiveram a constitucionalidade questionada tanto no aspecto formal quanto no aspecto material. No aspecto formal, o argumento é de que, como essas exigências estão inseridas dentro do contexto dos procedimentos licitatórios, elas infringiriam o artigo 22 da Constituição, porque seria competência privativa da União legislar sobre licitações. Só que o que se constata na verdade é que a competência da União é para a edição de normas gerais, cabendo aos demais entes federados, como é o caso dos estados e municípios, editarem normas especiais que adequem a norma geral da União à realidade regional ou municipal em que elas estejam inseridas. Então, essas leis estaduais e municipais só seriam inconstitucionais sob esse aspecto se elas contrariassem de alguma forma a lei geral editada pela União. E no aspecto material, o que se discutia é que essas exigências elas acabariam restringindo a competição e, como consequência, violariam o artigo 37 da Constituição Federal no inciso 21. Só que essas exigências elas não eram condições para a participação do procedimento licitatório. Elas vinham previstas sempre como obrigações contratuais, que deveriam ser implementadas depois da efetiva contratação e não antes ou durante o procedimento competitivo. Por isso, então, não haveria também inconstitucionalidade sob o aspecto material. Mas, superando em grande medida essa discussão, veio a nova Lei de Licitações e Contratos, que é a Lei 14.133 de 2021, e ela trouxe de forma expressa a exigência dos programas de integridade. E ela trouxe tanto como uma exigência nas contratações de grande vulto, quanto em outros aspectos, como, por exemplo, sendo um critério de desempate, como um fator para redução de penalidade e também como um critério para pleitear a reabilitação. Então, agora existe uma lei federal, que é a norma geral, que prevê de forma expressa os programas de integridade. E aí vai caber aos demais entes federados, os estados e municípios, editarem leis, normas especiais que adequem a lei federal da União às suas realidades locais e regionais. E o que se verifica de toda essa movimentação é que tem se buscado cada vez mais viabilizar a prevenção e o combate à corrupção. E ligado a isso, o que se concluiu é que, além de não haver inconstitucionalidade nas leis estaduais e municipais que traziam essas exigências de programas de integridade, seja no aspecto formal ou material, agora elas são previstas de forma expressa. Isso indica que os programas de integridade tendem a ser cada vez mais exigidos e indispensáveis nas contratações com o poder público. Muito obrigada.